Nesta videoaula, vamos começar a entender os processos que acontecem no núcleo dos átomos, os processos nucleares. Um deles é a fissão nuclear, ou seja, a fragmentação de núcleos maiores em núcleos menores, como se vê nesta representação, em que um nêutron colide violentamente com o seu alvo, o núcleo de um átomo, que por consequência é fragmentado em dois outros núcleos menores, liberando neste exemplo três outros nêutrons. Bem, existe também a fusão nuclear, processo pelo qual núcleos menores se juntam para formar núcleos maiores. Por exemplo, nesta representação, temos aqui o núcleo do deutério. O deutério é um isótopo do elemento químico hidrogênio. É o hidrogênio 2, ou hidrogênio com número de massa 2. O núcleo do deutério possui um nêutron e um próton. Bem, quando um núcleo de deutério se choca violentamente com o núcleo de trício, e aqui nós temos outro isótopo do elemento químico hidrogênio. O trício é o hidrogênio 3, é o hidrogênio com número de massa 3, cujo núcleo tem dois nêutrons e um próton. Bem, quando um núcleo de deutério se choca violentamente com um núcleo de trício, além da enorme quantidade de energia que se desprende desse processo, forma-se o núcleo de um átomo de hélio. O átomo de hélio tem número de massa 4 e número atômico 2. Desta colisão de um núcleo de deutério com um núcleo de trício, forma-se um núcleo de hélio e também um nêutron ejetado desta colisão, deste núcleo, em princípio instável, este nêutron é ejetado com grande velocidade. Bem, alguns processos nucleares são provocados artificialmente por aceleração de subpartículas atômicas, como por exemplo este nêutron aqui, a fim de fazê-las colidir com seus núcleos alvos. Mas há também os processos nucleares de ejeção espontânea de fragmentos do núcleo, que ocorre pela forte repulsão entre os prótons que lá existem. Bem, os prótons são subpartículas atômicas de carga elétrica positiva e cargas de mesmo sinal se repelem. Existem alguns núcleos com uma instabilidade muito grande pela forte repulsão entre seus prótons, e esses núcleos, desta forma instáveis, acabam por se desintegrarem espontaneamente, ejetando partículas, ou seja, a este processo espontâneo de ejeção de partículas ou fragmentos de um núcleo instável por repulsão entre prótons, a este processo espontâneo damos o nome de decaimento nuclear. Vamos ver agora quais são os tipos de radioatividade mais comuns. Existem as partículas alfa, que são como núcleos de átomos de hélio, ou uma partícula alfa que pode ser representada apenas pela letra grega alfa, ou representada de forma mais completa com 4 como número atômico, 4 como número de massa e 2 como número atômico. As partículas alfa são como núcleos de átomos de hélio,
ou se fossem átomos de hélio que houvessem perdido 2 elétrons. Bem, as partículas alfa, elas são aglomerados de 2 prótons e 2 nêutrons. E sendo este aglomerado de 2 prótons e 2 nêutrons, as partículas alfa acabam sendo mais pesadas do que outras partículas radioativas. E elas são eletricamente positivas, porque uma partícula alfa é um aglomerado de 2 nêutrons e 2 prótons, os prótons com carga positiva. As partículas alfa, sendo positivas, são atraídas eletricamente por placas carregadas com carga negativa. Também temos as partículas beta, que podem ser representadas apenas pela letra grega beta, ou podemos representar de forma mais completa, sendo que o número de massa é 0 e como se fosse o número atômico -1. As partículas beta são como os elétrons, ou seja, cada partícula beta é como se fosse um elétron acelerado. E essas partículas beta, sendo negativas, são atraídas eletricamente por placas carregadas positivamente. E sendo mais leves que as partículas alfa, movem-se mais rapidamente do que elas. Ainda podemos citar a radiação gama, que são ondas eletromagnéticas, ou seja, a radiação gama, ela não é constituída por partículas, não havendo massa. Sem massa e sem carga, apenas ondas eletromagnéticas, a radiação gama desenvolve a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a radiação gama não sofre atração nem repulsão por placas carregadas negativamente nem positivamente. Bem, os processos nucleares ou reações nucleares podem ser representados por meio de equações químicas, como esta, por exemplo, em que o nuclídeo do rádio, o nuclídeo de rádio 226 se desintegra em uma partícula alfa e um nuclídeo de radônio 222. O radionuclídeo que se desintegra é denominado nesse processo de átomo pai, e o nuclídeo produto de sua desintegração é denominado de átomo filho. Bem, note que as somas dos números de massa dos produtos desta desintegração, ou seja, o 222 do radônio com o 4 da partícula alfa, somados chegam no número de massa do átomo pai, assim como os números atômicos, o 86 do radônio com o 2 da partícula alfa, somados chegam no número atômico do átomo pai. Bem, nós temos que entender agora melhor como ocorre o decaimento alfa. Aqui nós temos a representação de um nuclídeo radioativo ou radionuclídeo com número de massa A e número atômico Z. Bem, note que ao emitir uma partícula alfa, ou seja, este núcleo instável, ao emitir
uma partícula, um aglomerado de dois nêutrons e dois prótons, ou seja, ao ejetar uma partícula alfa, o seu número atômico diminui em duas unidades. Isto acontece porque o número atômico ele é definido como a quantidade de prótons que um átomo possui. Bem, se dois prótons saíram do átomo pai, do núcleo do átomo pai, o átomo filho terá o seu número atômico diminuído exatamente em duas unidades, referentes aos dois prótons que saem na partícula alfa. Por outro lado, o número de massa, representado pela letra maiúscula A, é diminuído em 4 unidades. E por que isso acontece? Bem, o número de massa é definido como a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E a partícula alfa, ela tem exatamente dois prótons e dois nêutrons, ou seja, a perda em quantidade de partículas do átomo pai para o átomo filho é igual a 4, dois prótons mais dois nêutrons. Portanto, no átomo filho, o número de massa é diminuído em 4 unidades. Bem, a identidade do átomo filho é diferente da identidade do átomo pai, porque seus números atômicos são diferentes. Lembre-se também que o que identifica um átomo ser de um elemento ou de outro é o seu número atômico. Por exemplo, aqui vemos o polônio 211 emitindo uma partícula alfa e decaindo para o chumbo 207. Repare que 207 mais 4 é exatamente igual a 211, assim como 82 mais 2 é exatamente igual a 84. O que define este nuclídeo de ser um nuclídeo de polônio é o seu número atômico, ser 84. Os átomos que têm o número atômico 84 pertencem ao elemento químico polônio, e os átomos que têm o número atômico 82 são átomos do elemento químico chumbo. Bem, o decaimento beta, como pode ser visto nesta representação, consiste na transformação de um nêutron em um próton e um elétron, que aqui está representado como a partícula beta. O elétron, ou partícula beta, é ejetado do núcleo com grande velocidade, e o próton, originado deste nêutron, o próton permanece no núcleo. Portanto, o número atômico do átomo filho aumenta em uma unidade em relação ao número atômico do átomo pai. Lembre-se que número atômico é a quantidade de prótons. No átomo pai, o que havia antes da ejeção de uma partícula beta era um nêutron, que não é computado aqui para o número atômico. No lugar do nêutron, nós acabamos tendo um próton, e este sim é computado aqui para o número atômico. Portanto, o número atômico do átomo filho é acrescido em uma unidade em relação ao número atômico do átomo pai. Por outro lado, o número de massa não muda, porque se o átomo filho tem
um próton a mais, ele tem um nêutron a menos. Lembre-se que o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. O átomo filho tem um próton a mais, mas tem um nêutron a menos, portanto, o número de massa acaba não sofrendo variação. Bem, vamos ver este exemplo do decaimento beta de um átomo de sódio 24, pela emissão de uma partícula beta, que é um elétron acelerado. Nós temos também a formação do magnésio 12, ou seja, repare que a soma dos números de massa 24 mais 0 se mantém como o número de massa do átomo pai, assim como a soma dos números atômicos, pois menos 1 somado a 12 resulta em 11. E temos a radiação gama, que é a energia emitida por um nuclídeo cujo arranjo de alta energia acaba se transformando em um arranjo de baixa energia, justamente pela emissão destas ondas eletromagnéticas que são características da radiação gama. Bem, a radiação gama não é partícula, ou seja, não possui massa nem carga. A radiação gama é apenas onda eletromagnética, não causando por si só modificações no número de massa e no número atômico entre átomo pai e átomo filho. Veja este exemplo. O nuclídeo 40 do cálcio é bombardeado por uma partícula alfa, formando como consequência o titânio 48, com emissão de radiação gama. Mais uma vez, note que a soma dos números de massa de um lado da equação é igual à soma ou ao número de massa do outro lado da equação, assim como a soma dos números atômicos 20 mais 2, 22. A radiação gama não tem número de massa, nem tampouco número atômico. E temos outros exemplos, como, por exemplo, a captura de um elétron ou captura de uma partícula beta em que o cálcio 41 se torna potássio 41. Mais uma vez, note que os números de massa somados resultam no número de massa de um lado e do outro da equação, assim como os números atômicos. E temos também um exemplo de emissão de pósitron pelo oxigênio 15. Bem, o oxigênio 15 se transforma em nitrogênio 15 pela emissão de um pósitron. O pósitron é uma partícula, como se fosse uma partícula beta, só que com carga elétrica positiva. Bem, eu fico por aqui. Até a próxima videoaula.